Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula no IPC, Instituto Professor Cavanha. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre mecânica. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Mas antes de detalharmos sobre a mecânica, nós vamos estudar alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito que vamos estudar é grandeza física. Grandeza física é tudo que pode ser medido. Por exemplo, quando eu falo assim, 20 segundos, eu já sei que se refere ao tempo. Então, eu tenho um tempo de 20 segundos. Quando eu falo uma massa de 50 quilos, eu já sei que não preciso nem usar o termo massa. Eu já só falar 50 quilos, você já sabe que algo que eu posso medir. Se eu falar para você assim, vamos medir a bondade de alguém, eu não consigo medir a bondade de alguém. Ah, então isso não é uma grandeza física. Para ser grandeza física, eu tenho que conseguir medir. Só que a grandeza física, ela se divide em grandeza física escalar e grandeza física vetorial. A grandeza física escalar, ela tem apenas módulo e unidade de medida. Módulo, professora? Sim. O módulo se refere ao valor numérico. Então, quando eu falo para você lá que eu falei 20 segundos, isso se refere ao tempo, não é? Então, eu tenho aqui valor numérico e unidade de medida. Se eu falar assim, 50 quilos, valor numérico e unidade de medida, isso se refere à massa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a grandeza física vetorial. A grandeza física vetorial, ela também tem um módulo e a unidade de medida. Só que, além disso, nós temos a direção e o sentido. Então, a grandeza física vetorial, ela tem que ter módulo, ela tem que ter direção e tem que ter sentido. Bom, o módulo, como nós já explicamos, seria o valor numérico aqui. A direção é dizer se está na horizontal, se está na vertical. Quando eu falo sentido, eu vou observar. Se for numa trajetória horizontal, eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para a direita. Se for numa trajetória vertical, eu estou indo para cima, está indo para baixo. Então, a gente faz essa análise. Por exemplo, quando eu pego aqui, essa setinha por si só, ela não indica uma grandeza física vetorial, certo? Mas se eu pegar aqui no vetor velocidade, essa setinha acima da letra, ela já me indica que isso é uma grandeza física vetorial. Então, se eu pegar aqui, eu tenho o vetor velocidade. Então, dentro desse vetor velocidade, quem que é o módulo? O módulo aqui seria 60, a unidade medida, quilômetros por hora. Mas com isso, ele consegue me indicar aqui que a direção que esse móvel se movimenta, que esse carro se locomove, seria na direção horizontal. E o sentido, professora? Eu posso afirmar que ele está indo para onde? Para a direita. Ah, então eu tenho aqui o sentido para direita. Então, consegui visualizar o módulo, a direção e o sentido. Um outro conceito que nós vamos falar hoje é sobre ponto material, que também pode ser chamado de partícula. O ponto material é um corpo cujo seu tamanho, ou, a gente fala, as suas dimensões, podem ser desprezadas em relação a um certo referencial. Por exemplo, se eu pegar um carro e colocar um carro no meio de uma rodovia, o tamanho desse carro em relação a uma rodovia, ele é insignificante. Ou seja, ele pode ser considerado um ponto material ou partícula, certo? Agora, o corpo extenso é um corpo cujas suas dimensões, o seu tamanho, não pode ser desprezado em relação a um certo referencial. Então, nós vamos pegar o carro novamente. Se eu pegar o carro agora e colocar numa vaga de estacionamento, o carro, em relação ao tamanho da vaga de estacionamento, ele já não pode ser considerado mais um ponto material.
porque o seu tamanho ele não é desprezível, ele não é desprezado em relação ao tamanho da vaga. Aí ele é chamado de corpo extenso. Um outro conceito que nós vamos estudar hoje é sobre movimento, repouso e referencial. O que é movimento? O movimento em si é a mudança de posição de um corpo observado em relação a um observador, certo? Mas como que eu posso analisar e dizer se o corpo está em movimento ou não? Vamos pegar esse carrinho aqui, ó. Eu vou falar que aqui ele está no estante. Vamos chamar aqui estante T0. Aqui passou-se 2 segundos de movimento. Aqui passou-se 4 segundos de movimento. Ah, professora, então é o mesmo carrinho, mas em instantes diferentes? Sim. Então, esse carrinho aqui, à medida que ele começa a movimentar, a distância entre ele e esse menininho aqui, por exemplo, está se alterando. À medida que ele está movimentando, ele está aproximando do menino. Quando que eu posso dizer que um corpo está em movimento? Um corpo vai estar em movimento quando a distância entre ele e o referencial adotado se altera no decorrer do tempo. Então, o meu referencial aqui está sendo o menino. Então, se eu falar que o carro está se aproximando do menino, então a distância entre eles está se alterando. Assim como o menino também pode dizer, olha, o carro está aproximando de mim, então eu estou em movimento em relação ao carro. Um móvel está em movimento em relação ao outro. E o que seria a ideia de repouso? O repouso é quando, no caso aqui, a gente pode falar assim, um repouso é quando a distância entre esses corpos não se altera. O que a gente pode observar nesse desenho? Se eu falar assim, o menino em relação ao poste. Se o menino não sai do lugar, a distância entre o menino e o poste não se altera. Então, o menino pode falar que ele está em repouso em relação ao poste, assim como o poste está em repouso em relação ao menino. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os conceitos iniciais da física.